Então, na aula de hoje a gente vai estar explorando aí a última parte das não idealidades de Amp-Ops, né? Que é o efeito do offset, né? Da tensão de offset na saída, e as limitações de velocidade, que são aí a máxima frequência que você consegue amplificar, né? E também a questão da derivada, né, da tensão em relação ao tempo, qual a máxima derivada que você consegue ter aí na saída, né, ou melhor, que o Amp-Op consegue, né, mostrar na saída, né, de forma, vamos dizer assim, a não acabar, né, não estragar, né, com a derivada original do sinal, né. A gente vai entender melhor que a taxa, que é também chamada de taxa de inflexão, né? Essas são as não idealidades que a gente está explorando. Existem outras não idealidades, tá? Mas são as mais básicas que você precisa entender para fazer projetos aí com amplificadores operacionais, né, de forma correta, sem incorrer em problemas depois aí na hora que o teu circuito está funcionando, né? Então aqui, para a gente revisar, né, rapidinho a gente, lembrando que o Amp-Op operacional ideal, ele tem aquele ganho de malha aberta igual a um valor muito elevado, né, que a gente no ideal é infinito, né. Você tem impedância de entrada infinita, impedância de saída zero, né. O offset é nulo, ou seja, se você colocar a mesma tensão nas duas entradas, aqui a tensão na saída é zero, tá? Que é justamente isso que a gente vai comentar. E as tensões de saída máximas aí são iguais às alimentações que você coloca nele, tá? A gente viu também nas aulas passadas a influência da corrente de polarização, que o Amp-Op nada mais é, né, as entradas dele, ou melhor dizendo, nada mais são do que as entradas de um transistor, né? A base de um transistor, né? E a base de um transistor a gente sabe que ela drena corrente, né? Aquela corrente de base que é baixa, mas ela existe, né? Então você não pode dizer que a corrente que entra nos terminais do Amp-Op ela é nula, tá? Porque ela, né, tem um certo valor, né, baixo, mas ela tem um valor, né? E a gente viu que a gente representava, né, trazia esse Amp-Op real para um Amp-Op ideal, e a gente tirava essas correntes, ou representava, né, ou melhor dizendo, representava essas correntes como duas fontes de corrente externas, né? Então essa não idealidade ela é tirada para fora e mostrada como essas duas fontes. E a gente considerava que o valor dessas duas correntes, elas eram iguais, tá? Mas na prática, tá, elas não são iguais, tá? A ideia quando se fabrica um Amp-Op é que os dois transistores aqui da entrada sejam mais próximos, mais similares possível, sejam construídos da forma mais idêntica possível, mas existem diferenças, né, na hora de fazer a dopagem, etc., da produção da bolacha de silício, né, e isso faz com que IB1 seja diferente de IB2, tá? E essa diferença entre as duas correntes é que dá origem aí ao deslocamento CC offset, tá? Além de outras imperfeições do circuito também, mas elas principalmente dão origem a isso, né? E o offset é justamente aquilo que a gente comentou ali no início, que é uma tensão que aparece na saída quando você pega as duas entradas e coloca no mesmo valor de tensão, ou coloca em zero, tá? A gente sabe que o Amp-Op deveria dar aqui, a tensão de saída deveria ser a diferença das duas entradas, né? Mas se você coloca as duas no mesmo valor, você vai ver que no Amp-Op real ele vai apresentar uma tensão de saída, tá? Que não é nula, tá? Ou seja, ele vai ter esse efeito do offset, que de forma gráfica, né, ou a gente pode dizer que a curva dele aqui, né, o gráfico dele de Vout por Vin, ao invés de cruzar com zero aqui, né, ele vai ter um valor que vai ser aqui o VOS, né, que a gente chama que é a representação, né, da tensão de offset, né. Então a gente novamente aqui utiliza o Amp-Op ideal, ou seja, deixa um Amp-Op ideal e traz a não idealidade como se fosse um elemento externo, no caso uma fonte de tensão,
tá? Que ela tá aqui em série com pode ser qualquer uma das duas entradas, tá? A positiva ou a negativa, não importa, tá? Isso aqui você vai mudar ela de acordo com o amplificador. Se for um amplificador não inversor, o VOS vai estar na entrada positiva, tá? Se for um amplificador inversor, você vai colocar na negativa, né? Ele vai estar em série com a tensão que você vai estar aplicando, tá? Então, só para vocês terem uma ideia aí de valores de tensão de entrada, né, que a gente pode ter, a gente vamos pegar aqui o datasheet do 741, tá? Então temos aqui o datasheet do 741, a folha de dados é o 741C, tá? Existem o 741 sem sufixo nenhum, existe o 741 com sufixo A e tem o C, tá? O A ele é acho que o melhorzinho de todos, que tem melhores características. O sem sufixo também é um pouco melhor e o C é o pior, tá? Mas assim, vamos para a realidade. Você vai na lojinha comprar, tá? Provavelmente só vai ter do C, tá? Para você comprar o A ou o que não tem sufixo, você vai ter que buscar em algum lugar um pouco mais... não vai ser a lojinha da esquina que você vai comprar, tá? Você vai ter que buscar num lugar mais específico. E a tensão de offset, ela aparece aqui nesse parâmetro aqui, que é o Input Offset Voltage, né? Que ele é especificado aqui na temperatura de 25 graus Celsius, tipicamente em 2 mV para o 741, tá? Se você pegar o A, acho que vai estar em torno de 0,8 mV, 0,6 mV, e o que não tem sufixo ele vai estar em 1 mV, tá? Então eles vão ser aí metade vai ter metade do valor, que é razoavelmente bem melhor que o C, né? E no máximo aqui pode chegar a 6 mV. Então o fabricante ele te diz o típico e diz que é no máximo a 6 mV, tá? E dentro aqui de uma temperatura, de uma faixa larga de operação de temperaturas, ele pode ir até 7,5 mV, né? Aí se você olhar lá no datasheet, ele vai dizer lá essa temperatura, qual que é o valor máximo, às vezes é 70 graus, aqui o mínimo é menos 55 graus, tá? Tem que ver lá, não sei agora de cabeça quais são esses valores aqui, tá? Isso depende do datasheet aí do teu Ampiop, tá? Então, qual vai ser o efeito prático aí desses 2 mV, né? Vamos pegar aqui um circuito que a gente utiliza aí, que é, por exemplo, o amplificador não inversor, né? Então, quando você sabe que existe esse offset, o que você vai ter que fazer para entender qual vai ser o efeito prático dela é pegar o teu amplificador inversor e colocar essa tensão de offset aqui, tá? Em série com a tua tensão de entrada. E aí o que vai acontecer? A sua nova tensão de saída, tá? Vai ser o ganho, né, do teu não inversor, que é 1 mais R1 por R2, que a gente já viu, né? Estamos cansados de falar sobre isso, vezes a tensão de entrada mais a tensão de offset. Então, se a gente pegar aí o caso do 741 que a gente viu agora, né, que o VOS, né, dele é 2 mV, tá? Então, se a gente, por exemplo, vamos imaginar que a gente queira dar um ganho aí, né, o nosso ganho nominal, né, o 1 mais R1 por R2, seja um ganho de 100, tá? Um ganho aí razoavelmente típico, né? Então, qual vai ser a nossa tensão de saída? Qual vai ser o nosso Vout, tá? Se, por exemplo, a gente nem colocar a entrada, se a nossa tensão Vin for zero. Então, é só usar aqui a fórmula, né? Então, a gente vai ter que a nossa tensão de saída vai ser 100 vezes o VOS, que é 2 mV, né? Então, vai ser 100 vezes 2 mili, tá? Então, a nossa tensão de saída aí vai ser 200 milivolts contínuos, né? Ou seja, se eu não colocar nada, né, não colocar nada de tensão de entrada, eu vou ver uma tensão de 200 milivolts, 0,2 volts aqui na saída do meu Ampiop, tá? E aí, como que eu faço para isso não me atrapalhar, tá? Porque, por exemplo, imagine que a minha tensão VIN aqui, ela seja um sensor de temperatura. E aí esse sensor de temperatura me dá uma tensão contínua, vamos dizer assim, de 30 milivolts quando está a 25 graus Celsius. Daí se for para 26 ele vai dar, por exemplo, 30 milivolts, ele aumenta 10 milivolts, tá? Quando você
não tiver nem o sensor de temperatura ligado aqui, você vai ter 200 milivolts, você vai achar que está numa certa temperatura, né? Isso vai atrapalhar bastante, tá? O teu circuito. E observe que esse 2 milivolts aqui, tá? Que a gente pegou lá do datasheet, não quer dizer que ele vai estar esses 2 milivolts. Isso aqui é um valor típico, né? Tá? Isso é um valor típico, tá? Isso quer dizer que ele pode estar em qualquer valor aí entre 0 e 2 milivolts, né? Então você não sabe que valor que vai dar. Porque você poderia pensar assim, ah não, ele vai estar 200 milivolts aqui, então na hora que eu for medir aqui a minha tensão do meu sensor, eu vou subtrair 200 milivolts e vou saber quanto que é a tensão de saída relativa ao sensor. Só que você não sabe qual que é né? Você não sabe exatamente qual que é a tensão de offset, tá? Então isso é um baita de um problema, tá? Outra coisa, quando você faz aquela compensação das correntes de polarização, você diminui bastante também essa tensão de offset, tá? Isso aqui dá uma reduzida também, ajuda a compensação a reduzir um pouco o efeito do offset, tá? No 741 ele tem dois terminais, que são os pinos aí, o pino 5 e o pino 1, tá? Que você pode fazer uma compensação de offset colocando aqui um potenciômetro, tá? Então aqui isso aqui você coloca um potenciômetro, tá? E esse potenciômetro você conecta o terminal central dele, né, que é aquele que varia, na tua alimentação negativa, tá? E as duas extremidades no pino 1 e o 5. E aí você ajusta aqui, né, o potenciômetro até a tensão de saída ser igual a zero. Então você coloca aqui as duas tensões de entrada no mesmo valor e faz o ajuste e você consegue zerar aqui a tensão de offset. Daí você vai pensar assim, nossa, né, o 741 então essa não idealidade não existe para o 741, então, né? A gente consegue contornar ela. Na realidade, essa correção de offset do 741, ela só existe no 741, na maior parte dos outros amp-ops ela foi abandonada. Por quê? Porque essa correção, se você pegar, às vezes, num dia com uma certa temperatura, ela vai funcionar. Se tiver um dia que a temperatura aumentou, sei lá, 10, 15 graus, né, tem uma diferença muito grande, você vai ter que de novo ir lá corrigir com o potenciômetro, tá? O potenciômetro também, às vezes, ele dá variações na tensão, né? Se você deixar um tempão lá com ele corrigido, tá? Ele vai acabar mudando um pouco a resistência dele e vai fazer com que essa correção caia por água abaixo. Então, na realidade, na prática, acaba não funcionando muito bem essa correção. E você tem que fazer isso para cada um dos 741 que você fizer no teu circuito. Então ela não é muito prática, tá? E ela só funciona ali para aquele momento que você fez a correção. Então, na prática, o pessoal acabou abandonando os amp-ops aí mais novos, né? O que os fabricantes tentam fazer é produzir amp-ops com tensões aí de offset mais baixas possíveis, né? Então vai ter aí amp-ops com tensões de offset aí de 0,5 milivolts ou menos, né? Então você vai conseguir ter alguns casos aí que você vai ter que contornar ela selecionando um amp-op com uma tensão de offset menor, tá? Então isso outras questões também que o pessoal faz. Por exemplo, às vezes num sensor de temperatura, que nem a gente estava dando exemplo, né? Você faz uma calibração, ou seja, você coloca na entrada um valor conhecido para que dê 0, né? E aí você calibra vê qual que vai dar a tua saída e retira daí aquela tensão de offset da saída, tá? Normalmente isso é feito por microcontrolador, é feito por software, né? E cada vez que liga, né, às vezes o sistema ele vai lá e faz essa calibração, esse procedimento para ver qual que é a tensão na saída aí que está dando, né, que seria, digamos, o teu erro, e aí você corrige ele, né, marca qual que é a tensão e vai subtraindo sempre quando você colocar o sinal de entrada que você deseja, né. Então essa é o procedimento que o pessoal faz aí para tentar corrigir,
né, isso na prática, tá? Quando não tem como quando você não tem como outra alternativa, né? Bom, isso era da tensão de offset. Agora a gente entra nas limitações de velocidade, né, do teu amp-op, tá? E a primeira limitação de velocidade, ela está relacionada a que o amplificador operacional ele tem capacitâncias, né? O circuito interno dele tem capacitores, e os capacitores são o principal vilão, né? É o principal componente que faz com que o amp-op ele não responda a partir de uma certa frequência, ou seja, ele vai deixar de responder a variações muito rápidas, né? A uma certa, né? Um certo valor de variação, né? Na entrada, tá? Existem amp-ops que não têm capacitores ou têm esses capacitores reduzidos, vamos dizer assim, né? Que a gente chama a gente chama assim que o amp-op ele tem um capacitor que é deliberadamente inserido dentro dele, que chama de capacitor de compensação, tá? E ele é o principal vilão para limitar a frequência que o amp-op consegue amplificar. Só que ele faz com que o amp-op seja tão simples e tão estável de você utilizar, tá? Porque existem amplificadores operacionais que não têm esse capacitor de compensação. Então, se você buscar no datasheet, você vai ver nesses tipos de amplificadores operacionais que ele fala assim, não tem compensation capacitor, alguma coisa assim, tá? E ele, nesse caso, ele consegue amplificar frequências muito elevadas, tá? Só que a chance de você fazer um circuito e ele oscilar, tá? Esse circuito, ou seja, o circuito vai começar a dar saídas sem você colocar nenhuma frequência, nem colocar nenhuma entrada, né? É muito grande. Você tem que ser um projetista aí muito, vamos dizer assim, experiente para trabalhar com esse tipo de amp-op. Então ele funciona para frequências muito altas, só que ele também oscila muito, né? Então ele pode, vamos dizer assim, ele é muito instável, né? Vamos dizer assim, tá? Por isso que o pessoal coloca esse capacitor. Então eles limitam a velocidade do amp-op para que ele fique mais fácil de ser utilizado, tá? Então essa é uma coisa ruim, tá? Mas que é preciso ser feito, né? E uma coisa que vocês vão notar aqui no amp-op, que a principal diferença de você fazer um amplificador com transistor e com um amplificador operacional é que transistor, a faixa de frequência que ele amplifica é muito maior, O transistor ele trabalha com frequências muito mais altas que um amp-op, tá? Quando você quer trabalhar com frequências altas no amp-op, que nem eu falei, você vai ter que usar os que não tem esse capacitor de compensação. E aí fica bem complicado de trabalhar, que acaba o pessoal utilizando transistor, tá? Mas voltando aqui para o slide, né? O gráfico aqui ele mostra o seguinte, tá? O amp-op ele tem esse gráfico aqui de frequência, tá? Que você tem de variação da tensão aí na entrada e ganho, tá? Então o A0, lembra que é aquele ganho de malha aberta, que é o ganho máximo que o teu amp-op tem, né? Sem você fazer a realimentação. Então esse ganho A0, tá? Ele não é fixo, né? Ou seja, depende ele vai até um certo valor de frequência de tensão de entrada, tá? A partir dessa frequência F1, ele começa a diminuir até chegar a um ganho unitário, tá? Então essa frequência FU é onde o ganho de malha aberta, aquele A0, né, aquele ganho que a gente considera idealmente infinito, que a gente sabe que no amp-op real não é, tá? Ele vai a unidade na frequência FU aqui, tá? E ele deixa de ser o A0, ou seja, ele começa a se degradar a partir da frequência F1, tá? Então, o amp-op real ele tem esse problema aqui, tá? Vamos ver aqui melhor o que acontece, né? Que isso aqui é para o caso do amp-op sem você fazer nenhuma realimentação, se ele está como um amplificador inversor, não inversor. O que acontece com isso aí em termos dos circuitos aí que a gente está acostumado a utilizar, né? Então aqui a gente tem um amplificador não inversor, tá? Como que fica o gráfico, tá? Aquele gráfico anterior, agora para o não inversor, tá?
o que acontece? Na hora em que você faz a realimentação, ou seja, que você conecta aqui o resistor R1 da saída para a entrada, a realimentação negativa que a gente chama, né? De forma a estabelecer um ganho aqui que é 1 mais R1 por R2, tá? O teu ganho, vamos dizer assim, do teu circuito agora, ele cai, né, do A0, você faz o ganho do amplificador operacional cair do A0 para um ganho mais baixo, tá? Que é essa fórmula aqui, que isso aqui, tá? É a mesma coisa de 1 mais R1 por R2, tá? Essa aproximação que eu estou fazendo aqui, ela é válida desde que esse 1 mais R1 por R2 seja muito menor que o A0, tá? Então, ela é válida nesse caso aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Então, isso aqui é válido se, tá? Esse 1 mais R1 por R2, tá? For menor aí que o A0, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Quando você faz isso, veja que aqui, ó, o ganho se mantém estável até um certo valor de F1, ó. Agora, aqui, ó, ele amplia a frequência aqui de trabalho, tá? Então, quando você utiliza os resistores para reduzir o ganho do teu amp-op, automaticamente a frequência com que ele consegue amplificar sinais, ela se torna maior, ou seja, a largura de banda que a gente chama, que é essa, né, a máxima frequência que ele consegue, né, a frequência 0 até a máxima aqui, que é a largura, ela se amplia, tá? Então a gente diz aqui que existe uma... Eu não gosto muito de usar essa... Deixa eu só usar essa... curva, tá? Mas eu estou usando porque tem no livro. Mas a gente diz que o produto do ganho que você faz com o amp-op com a frequência máxima, tá? Ele sempre é uma constante, tá? Então, se você, vou colocar aqui em outra cor, né? Se você, por exemplo, aumenta o ganho, tá? A tua frequência aqui, ela vai diminuir, tá? Porque vai ser o teu F aqui, ele vai ser sempre essa constante divididos pelo esse ganho. Então, se você faz o ganho maior, a frequência diminui. Se você faz o teu ganho menor, a frequência aumenta, tá? Então, existe aí uma relação, né? Se você faz ganhos muito baixinhos com o teu amp-op, você vai poder usar frequências bem elevadas na entrada, tá? Do contrário, você vai ter uma limitação maior em frequência, tá? É basicamente isso que ele mostra aqui também, tá? Isso aqui, tá? Ele é aproximadamente aqui A0 divididos pelo ganho, né? Então, essa nova frequência que você tem aqui, né? Ela vai ser o A0, que é o ganho de malha aberta, divididos pelo ganho que você faz no teu amp-op, tá? Então, se você vai dando aí mais ganho, vai reduzindo isso aqui, o F1 vai sendo ampliado de forma menor, né? Como eu disse, né? A mesma questão daqui, tá? Então, esse produto aqui, ele sempre é uma constante. E a gente vê da seguinte forma aqui, ó, fica mais fácil de entender no próximo slide, tá? Vamos pegar aqui um exemplo do nosso 741, tá? Aqui eu peguei do 741A, né? Sufixo A, tá? Que tem uma resposta aí típica, tá? Aonde que a gente encontra esse parâmetro? Eles chamam de largura de banda ou bandwidth, né? No inglês, né? Outros falam que é produto ganho versus frequência, tá? Não existe uma nomenclatura, né? Uma terminologia padrão para esse parâmetro aí, tá? Mas quando você vai no datasheet, a dica é procure o que tem unidade em megahertz. Isso vai ser o teu produto ganho versus frequência. Então, tipicamente, aqui, ó, o 741A é 1.5, tá? O C, se não me engano, é 0,7 MHz, é bem mais baixo, tá? É praticamente metade, né? Um pouco menos da metade, na verdade, né? Mas ele fala aqui que pode até no mínimo ser 0,4 MHz, né? Então, mas tem que tomar cuidado também, né? Porque se o mínimo é 0,4, você pode encontrar aí, vamos dizer assim, amp-ops com 0,4 mega aí de frequência, tá? E aí como que você faz para você encontrar, né,
por exemplo, nesse aqui, qual vai ser a frequência máxima que ele vai amplificar aqui num caso específico de um exemplo, tá? Vamos ver aqui no próximo slide aqui no exemplo, tá? Então aqui eu tenho um amplificador não inversor e ele foi configurado para um ganho 100, né? Qual a máxima frequência que ele consegue amplificar, né, se a largura de banda dele é 1.5, tá? Que é o produto aí banda versus ganho, né? Então a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Se o teu ganho é 100, tá? O produto, né, o AV vezes o F, ele vai ser igual ao valor lá do datasheet, que é 1.5 mega, tá? Megahertz, tá? Então esse valor de 1.5 MHz é onde ele daria ganho 1, tá? Que é o que aparece no datasheet. Então qual vai ser a máxima frequência que ele consegue trabalhar com esse ganho 100? É só pegar 1.5 mega, tá? E dividir por 100. E aí eu vou encontrar uma frequência aí de 0,015 mega, né? Que vai ser aí 15 kHz. Certo? É isso, né? 100 divididos por 1.5, 0,015 mega. Então, no máximo, você vai conseguir utilizar um sinal de 15 kHz. E aí que você fica bastante aí, a gente vê, né, a grande limitação dos amp-ops, né? Porque se você quer dar ganho elevado, tá, para um sinal de frequência muito elevada, o amp-op ele vai ter dificuldade, tá? É claro que o 741 ele é um amp-op, vamos dizer assim, bem simples, né? Existem amp-ops que esse produto, ganho versus frequência, está na ordem de 20 e poucos megahertz, né? Então se fosse 20 aqui, ó, 20 divididos por 100, daria aqui 0,2, daria 200 kHz, tá? Mesmo assim ainda é uma frequência baixa. Se você quiser trabalhar com uma frequência mais alta, ganho 100, tá? Você vai ter dificuldade. Então o amp-op ele tem esse grande problema que se você quer trabalhar com frequências aí de centenas de kHz e ganhos elevados com ele, tá? Ele vai ter dificuldade, né? Uma forma de você contornar isso, por exemplo, é você usar dois amp-ops, dois com ganho 10, né? Aí, tipo, no ganho total, né, vai ser 100, né? Você amplia 10 uma vez num estágio, depois mais 10 no outro estágio, né? Daí você vai ter um ganho aí de 100, né? E aí você consegue contornar um pouco essa questão da frequência, da limitação dessa frequência, tá? Mas é uma limitação que existe e que a gente tem que tomar cuidado, tá? Muitos alunos vão trabalhar, vão fazer TCC e esquecem disso aqui, tá? E aí começam a olhar lá, mas olha que eu configurei aqui o meu amp-op para um ganho de 50 e não tá dando ganho, tá? Por que não tá dando? Aí você vai ver a frequência da tensão de entrada, ela é muito alta e daí o produto ganho versus frequência ultrapassa do amp-op. E quando você ultrapassa esse produto, o que acontece? O amp-op dá ganho menor, tá? Ele começa a dar um ganho mais baixo daquilo que você configurou com os resistores, tá? Então a principal implicação quando você ultrapassa esse limite o amp-op vai dar um ganho mais baixo, tá? E muitos alunos fazem isso e daí não entendem porque esquecem que tem essa limitação, tá? A outra limitação de velocidade muito importante é a taxa de inflexão ou o slew rate, né? Que ela está relacionada principalmente à derivada da tensão de saída, tá? Então o que acontece? Você tem aqui um circuito com um amplificador não inversor, né, que é o nosso exemplo clássico aqui, tá? E a tua tensão de entrada, ela tem aqui, por exemplo, ela é uma tensão de entrada quadrada, tá? Ou seja, ela varia, ou retangular, se quiser pensar assim, mas ela varia bruscamente, né? Ou para um nível aqui menor ou para um nível maior, tá? E essa variação brusca, obviamente, ela tem uma derivada nesse ponto muito alta, tá? O que o amp-op vai apresentar de problema, tá? Ele não vai, a tensão de saída
não vai conseguir acompanhar essa derivada, dependendo do valor dela, né? Ele não vai conseguir acompanhar, então ele vai fazer aqui uma subida mais lenta até atingir o valor, né? Da tensão aqui de saída, né? Que vai ser o ganho vezes a tensão de entrada, né? Então ele vai ter essa subida linear, essa rampa que a gente chama, né? Que pode, em alguns casos, quase, né, ser uma rampa muito pequena, um efeito muito pequeno, tá? E pode distorcer bastante em outros casos, vai depender muito, tá, do valor da taxa de inflexão, do teu ampiop e da tua tensão de entrada também, tá? Mas o problema é que ele vai ter essa subida linear aqui, né? Ele vai subir aqui, vai tentar acompanhar essa tua tensão de entrada que está variando muito rapidamente, né? Ok? Então, assim, em resumo aqui, né, ele teria que, vamos dizer assim, teria que acompanhar aqui a tensão de entrada na saída de alguma coisa desse tipo aqui, mas por causa do slew rate ele acaba fazendo, né, algo bem diferente do que deveria dar na saída, tá? Então vamos analisar, claro que isso aqui é um caso de onda retangular, que é um caso crítico, né? Vamos pegar aqui a onda senoidal, que é a onda mais comum que a gente coloca ou o exemplo mais genérico que a gente pode colocar num ampiop, tá? Aqui a gente tem a tensão de entrada, que é uma tensão senoidal, que eu vou colocar aqui, né, vou equacionar ela de forma que o Vin seja igual à tensão de pico, um seno de 2πf vezes T. Então minha tensão vem aqui, tem essa equação genérica de uma onda senoidal, tá, de tensão, né? Quando a gente tem aqui o efeito do slew rate, né, ou seja, quando você supera a taxa de inflexão do ampiop, ou seja, quando a derivada da tua saída supera, tá, o que acontece? Aqui está mostrando para uma tensão de saída igual à tensão de entrada, seria um ganho aí 1, né? Tá? Então colocando Vin aqui meio apagadinho e Vout aqui em traço mais escuro, né? Escurecido. Então o que a gente vai ver aqui, ó, o ponto onde a derivada é mais forte no seno é justamente onde cruza com zero, tá? É nessas partes em que cruza com zero. O que vai acontecer, ó, em vez de ele seguir, né, a tensão de Vin, ele vai demorar para acompanhar, tá? Até que ele consegue acompanhar aqui, ó, quando chega próximo do pico positivo, tá? Por quê? Porque no pico positivo a derivada é mais baixa. Lembra que a derivada ela é a inclinação da curva. Na hora que o seno cruza com zero, ele tem uma inclinação bem forte. Aí na hora que vai chegando no pico, ela vai diminuindo, é a tangente, né? Ela vai chegando num valor que é zero. Quando é horizontal, a derivada é zero. Então ele acaba conseguindo acompanhar, tá? Quando chega nos picos aqui, ó, tá? Mas quando está fora dos picos, tá? Ele não consegue acompanhar. Então ele vai começar a distorcer a tua onda senoidal, tá? Chegando a um ponto, quando você ultrapassa demais o slew rate, ele transforma a tua onda senoidal numa onda triangular, tá? Você vê uma onda triangular. Já aconteceu já dos alunos meus aí, por exemplo, de iniciação científica, né? Tá fazendo um circuito lá da iniciação. Aí ele chega lá para mim e fala assim: professor, aqui ó, eu coloquei uma onda senoidal aqui, mas está saindo uma onda triangular no meu ampiop. Já é um indicativo que ele superou a taxa de inflexão do ampiop, tá? Quando acontece isso, em geral é porque ele ultrapassou aí em bastante o slew rate, né? Então como é que fica aqui no caso de uma onda senoidal em termos de equacionamento? Então vamos imaginar aqui que a gente tem essa equação para Vin, tá? Então o meu Vout ele vai ser o ganho desse meu circuito, que é o ganho do não inversor, vezes a tensão Vin, tá? Então qual vai ser a minha taxa de inflexão? Ela está relacionada à derivada. Então eu vou derivar essa fórmula, tá? Em relação ao tempo, que isso aqui vai me dar um indicativo da taxa de inflexão. Então derivando, que é em relação ao tempo, tá? Fiz uma besteira aqui, tá? Deixa eu até arrumar aqui já, vamos deixar aqui só, vou arrumar aqui na caneta, tá? Então isso aqui é em relação ao tempo, tá, pessoal? Tá? É dt, não dvin, né?
Então aqui eu vou ter 1 mais R1, R2, que é o ganho, VP. Aí vai passar aqui o 2πf, vai passar multiplicando, né? E a derivada aqui de seno é cosseno, né? Então isso aqui vai ser a variação, ou seja, a derivada, como que a derivada varia na tua onda senoidal, tá? Em termos de slew rate, eu vou querer o valor máximo só disso aqui, né? Que vai ser o maior problema. Qual que é o valor máximo? É quando o cosseno aqui ele é 1 ou mais 1 ou menos 1, né? Tanto faz, né, para nós. Vamos considerar mais 1, então eu vou considerar igual a 1. E aí o meu slew rate aí, né, dessa minha onda, tá? A taxa de inflexão máxima que ela vai apresentar vai ser o ganho, tá? Vezes a tensão de pico da tensão de entrada, vezes 2π vezes a frequência da tensão de entrada, tá? Então essa é a forma de você calcular aí o slew rate, né? De acordo com a tensão de entrada, você deriva ela em relação ao tempo, tá? A tensão de saída, né? Você vai derivar em relação ao tempo. E aí você considera o pior caso, né? Que nem no nosso caso aqui, o cosseno igual a 1 ou menos 1, tanto faz, tá? Que é onde vai ser máximo a minha função cosseno, tá? Vamos pegar aqui um exemplo aqui do datasheet para a gente ter uma ideia de valores em taxa de inflexão de Amp-Ops, né? Então nós temos aqui novamente o nosso datasheet do 741, esse é o 741 sufixo A, tá? Que tem valores aí razoavelmente bons, né? O slew rate dele é a 25 graus, tá? É em torno de, tipicamente, né, de 0,7 volts por microsegundo. Então, se você não sabe inglês, não lembra do nome, procure sempre pela unidade do datasheet, que é volts por segundo, tá? Sempre vai estar em volts por microsegundo, é um padrão isso para todos os datasheets. Isso aqui sempre vai ser o teu slew rate, a tua taxa de inflexão, tá? Então vamos pegar esse slew rate aqui e vamos calcular aqui para um exemplo numérico, né? Então aqui a gente tem aqui um Amp-Op, que a gente vai utilizar aqui o 741 como exemplo, que a tensão senoidal na entrada tem 10 mV de pico, tá? E a gente configurou para um ganho 100, tá? Qual a máxima frequência em Vin se ele tem um slew rate de 0,7 volts por microsegundos, né? Então vamos lá, aqui a gente viu então que o slew rate, né, a gente já fez ali, né, ele é a tensão VP, né, que seria os 10 mV, tá, vezes o ganho, tá, vezes 2π vezes F, né, só isso, né, vamos voltar lá só para a gente conferir aqui, ó, né. O ganho vezes VP vezes 2π vezes F, certo? Tá? Então aqui a gente tem aqui, a gente tem aqui então, só para aqui a nossa tensão VP, né? E aqui é o nosso ganho, tá? AV. OK? Então se eu quero saber a máxima frequência, né, é só eu isolar o F aí. Então meu F, tá? Vai ser o meu slew rate divididos por 10 mili vezes 100 vezes 2π, né? O slew rate é 0,7, tá? Agora eu vou colocar aqui 0,7, agora a gente tem que usar em segundos, tá? Então vai ser 0,7 divididos por 10 a menos 6, que é micro, né? E aqui vai ser 10 mili vezes 100, vai dar 1000, 1000 vezes mili vai dar 1, né? Então isso aqui vai ser 2π, certo? Então aqui eu vou ter aqui 0,7 divididos por 10 a sexta, isso aqui dá 0,7 mega, né? Divididos por 2π, tá? Então vamos calcular aqui rapidinho. Então 0,7 divididos por 2 e divididos por π vai me dar aqui 0,111. Opa, minha caneta não está muito boa, né? 0,1114 mega, né? Isso aqui seria uma frequência aqui de 111,4 kHz, tá? Então tem que tomar cuidado, porque a gente está fazendo esse cálculo da frequência, tá? Porque o slew rate, a taxa de inflexão, ela limita também a frequência. Então
ela é mais um limitante de velocidade. Então lembra que você tem aquele produto de largura versus banda, tá? Que limita a tua velocidade, e tem o slew rate. Dependendo do caso, pode ser que a tua frequência máxima da entrada seja limitada devido à taxa de inflexão ou slew rate. Dependendo do caso, é devido a produto ganho versus frequência, tá? Então tem esses dois fatores que você precisa considerar quando você vai projetar um circuito com amp-op, tá? Que pode ser que num caso aí você não tenha limitação, né? E no outro você tenha, né? Então aqui só pra gente, aqui deu uma limitação em 111 kHz, né? Em ganho 100, né? No caso ali para trás, ó, que a gente fez o cálculo, quanto que foi aqui, eu já não me recordo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o nosso exemplo. Tinha dado em 15 kHz, ó, tá? Então aqui, ó, veja que o ganho é o mesmo, né? O ganho é 100, né? Então veja que pro nosso caso aqui a limitação largura versus banda, ela é mais forte que o slew rate, tá? Se a gente pensar aqui que é o mesmo exemplo, tá? Então a gente tem a limitação maior aí no caso do produto largura versus banda, tá? Mas pode acontecer o contrário, tá? Depende muito aí do caso, tá? Que você está analisando. E aqui, tá? O Hasabi ele faz aqui uma máxima, um limitante baseado na máxima frequência e a máxima excursão na saída sem inflexão, tá? Então lembrem que o amp-op, tá? O amp-op real, em geral, ele não consegue fazer com que a tensão de saída dele chegue até as tensões de alimentação. Elas chegam próximas, mas ele não consegue, em geral, que chegue até os trilhos da alimentação. Existem alguns amp-ops que conseguem chegar muito próximo, tá? Mas não é o caso da grande maioria. Tá? Então ele no máximo aqui a tensão de saída vai excursionar até um V máximo e um V mínimo, né? Então aqui ele diz o seguinte, né? Qual vai ser o caso aí se eu quiser excursionar a tensão de saída em toda a tensão de alimentação durante, né, em todo o trilho da alimentação, né? Ou nos limitantes do trilho, né? Qual vai ser a máxima frequência considerando o slew rate, né, dele, né? Então aqui ele fez uma conta aqui, né, que você teria o V out seria V máximo menos V mínimo divididos por 2, né? E aí você vai chegar aqui que o ômega, que é o 2πf, né, vai ser igual ao slew rate divididos por V máximo menos V mínimo divididos por 2, tá? Como que fica isso aqui num exemplo numérico, tá? Então no 741 aí que a gente acabou de analisar aqui, que o nosso slew rate é 0,7, né? Como é que fica aqui, tá? Então o slew rate aqui ele é 0,7, então esse ômega aqui vai ser 0,7, tá? Divididos por 10 a menos 6, né? Ou 0,7 mega, tanto faz. E o V máximo, tá? Ele é alimentado com tensões mais e menos 15 volts, tá? Vamos considerar aí que o V máximo, tá? É algo bem razoável no 741, ele seria o 15 menos 2 volts, tá? Então em geral ele não vai chegar aos 15 volts, ele vai chegar a uns 13 volts, tá? Em geral é uns de 1 a 2 volts a limitação aí que você, a máxima excursão que você consegue chegar num amp-op padrão, tá? Então aqui vai ser 13 volts do V máximo e o V mínimo vai ser negativo, então vai ser menos 15 mais 2 volts, tá? Então ele vai chegar aqui em menos 13 volts, tá? Então aqui vai ser 13 menos 13 divididos por 2, né? Isso vai dar 13, né? Vai dar 26 divididos por 2 vai dar 13. Então vai dar 0,7 mega divididos por 13, né? Então aí o teu ômega FP, que seria a máxima frequência, né? Vai ser 0,7 divididos por 13. 0,7 divididos por 13 dá 0,0. Opa! Deixa eu só apagar isso aqui, senão vai ficar. Tá? Vai ser 0,0538 mega, tá? Aqui o ômega é 2π vezes f, então vamos dividir por 2π, né?
Então meu F aqui vai ser divididos por 2 e divididos por π, tá? Isso aqui vai dar 0,00857 mega, que seria 8,57 kHz, tá? Então, se você tem um sinal que ele excursiona na saída de 13 a menos 13, ou seja, usa todo o intervalo de excursionamento que você pode ter, de excursão que você pode ter na saída, tá? Você só pode entrar na entrada com sinal de 8K, 8.5K, tá? Reduz bastante a frequência que você pode ter na saída, tá? Então é isso que essa equação aí mostra, tá? É um limitante aí para o caso de máxima excursão na saída, né? Ok, pessoal? Então, era isso que a gente tinha para falar sobre as limitações de velocidade, né? Existem mais outras limitações, existe a parte de impedância de saída, que é falado também lá no capítulo 8 do Hasav, mas assim, a implicação dela em circuitos práticos é muito pequena, né? Então eu nem comento muito, tá? Eu prefiro assim focar mais nessas não idealidades, que é o offset, as de velocidade, a corrente de polarização e o ganho finito, que são as principais, na minha opinião, aí que vocês precisam entender, tá? As outras aí são muito específicas e a chance de você ter que se preocupar com ela num projeto real é muito pequena, tá? Aí você também, com a base que você tem aqui, você consegue ir buscar e aprender as outras não idealidades aí mais específicas. Então é isso aí, a gente tá praticamente no fim, né? Agora falta, né, muito pouco aí para vocês, né? Só algumas atividades. E então eu espero que tenham ajudado aí com as aulas, né, online, com as atividades e os vídeos, né? E força que a gente já está quase no finalzinho.